Exercício 18 da nossa lista, galera, bora lá. Um bando de assaltantes, após a explosão de um caixa eletrônico, foge em um possante carro com uma velocidade escalar de 90 km por hora, em uma pista retilínea e horizontal. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e sai em perseguição, partindo do repouso, utilizando uma viatura com uma aceleração escalar constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado, de um ponto adiante da rodovia, no instante em que o carro de assaltantes passa. Dessa forma, é correto afirmar que a polícia, e eu tenho algumas afirmações, A, B, C, D e E, e a gente vai analisar essas afirmações. Bom, o que acontece aqui? Eu tenho uma perseguição entre a polícia e o bando de assaltantes. E ele me deu as características de movimento dos assaltantes e da polícia. Vamos anotar alguns dados importantes aqui? Bom, os assaltantes, eu vou chamar eles e vou colocar a letra A para definir os assaltantes. Então ele fala que eles fogem com um veículo de velocidade constante igual a 90 km por hora. Ó, vamos anotar aqui, ó. É uma velocidade constante de 90 km por hora. Então, velocidade dos assaltantes de 90 km por hora. Bom, eu vou passar essa velocidade aqui para metros por segundo, porque se a gente olhar as alternativas, o tempo está em segundo, a aceleração da polícia também é dada em metros por segundo ao quadrado, então eu vou passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Quando a gente faz essa transformação aqui, a gente divide por 3,6, né? E a gente chega, então, em uma velocidade de 25 metros por segundo. E é uma velocidade constante. Então, é uma característica de um movimento uniforme. Então, a posição, a função de posição para os assaltantes, ela tem que ser próxima a S0 mais VT. Vamos guardar essa informação aqui, então. Enquanto isso, vamos analisar a polícia. A polícia, então, eles possuem um carro com uma aceleração constante de 0,5 metros por segundo. Se a gente olhar aqui, ó, aceleração constante, né? Deixa eu anotar aqui. 0,5 metros por segundo. Então, ó, aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado e é uma aceleração constante. Beleza? Bom, aceleração constante é uma característica do movimento uniformemente variado. Concorda comigo? Então, se a gente for escrever a função horária de posição da polícia, eu terei que escrever ela como S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, e agora eu vou olhar algumas características que o exercício informou para a gente. Ele falou que, analisando aqui o carro A novamente, o carro dos assaltantes, que ele começou a analisar esse movimento quando eles passaram pelo carro da polícia. Se a gente olhar aqui, ó, o exercício diz:
no instante em que o carro dos assaltantes passa. No instante em que o carro dos assaltantes passa por eles. Então, eu vou começar a analisar esse movimento do mesmo ponto de partida. Então, o meu S0 aqui, eu vou considerar como zero. Ponto de referência é o mesmo ponto de partida. Então, ó, a função horária para os assaltantes é só eu colocar, então, a velocidade vezes o tempo. E para os policiais? Bom, a mesma condição para o espaço. E ele ainda diz que o carro da polícia partiu do repouso. Essa palavrinha, ó, repouso, ela dá a entender, ela condiciona a velocidade inicial ser zero, estava em repouso. Então, se eu substituo a minha função horária para o carro da polícia, é 0,5 t ao quadrado sobre 2. E eu tenho, então, as funções horárias e qual é a comparação que eu vou fazer? Eu quero saber, principalmente, quando? No encontro. Eu quero saber quanto tempo levou para o encontro e qual é a posição desse encontro. E qual é a característica de encontro? A posição dos carros é a mesma. Então, a função horária para o carro dos assaltantes tem que ser igual à função para o carro da polícia. Então, eu vou igualar essas duas funções. Beleza? Eu já tenho as funções aqui, ó. Perceba que a gente já escreveu essas funções, SA e SP. Todas estão em função somente do tempo. E a gente vai igualar para achar esse tempo. Bora lá? Então, ó, vamos aqui para outra página para a gente fazer aqui. Então, quando é que ocorre o encontro? Quando a posição do carro dos assaltantes foi igual à posição do carro da polícia. Os assaltantes, então, função horária é a velocidade vezes o tempo. Da polícia é a função horária do movimento uniformemente variado. Então, quando é que eu vou encontrar? Quando é que será o encontro deles? Bom, se eu tenho t dos dois lados, eu posso cortar esse t aqui, né? Cortar esse t significa que no início, no encontro, eles também, no início, com o tempo zero, eles também estavam na mesma posição, né? Mas, bom, cortei aqui, fiquei com 25 é igual a 0,5t sobre 2. Passo o 2 para o outro lado, multiplicando, vou ficar com 50 é igual a 0,5t. O t, então, é 50 dividido por 0,5. 50 dividido por meio, né? 0,5, a gente pode escrever 1 sobre 2, né? Então, 50 dividido por meio, 100 segundos. Beleza? Só a gente fazer assim, né? Eu caminho com essa vírgula para cá e eu fico com 500 dividido por 5, que dá 100 segundos. Então, esse aqui é o tempo gasto para a polícia alcançar os assaltantes, né? É o tempo de encontro. Bom, se eu quiser, então, saber qual é o espaço percorrido, qual foi o espaço percorrido, ou seja, qual foi
Qual foi o deslocamento dos carros até esse encontro ocorrer, basta eu substituir o tempo de encontro, de 100 segundos, em uma das funções horárias da posição. A função mais fácil é a dos assaltantes, né? Ela é apenas 25 vezes t, ou seja, 25 vezes 100, substituindo o tempo aqui. 25 vezes 100, 2.500 metros, ou 2,5 quilômetros. Esse é o espaço percorrido, espaço de encontro. É a posição com que os carros irão se encontrar. Ou seja, é nessa posição de 2.500 metros que a polícia alcança os bandidos. Beleza, galera? Vamos dar uma olhadinha agora nas nossas alternativas para a gente marcar a opção correta. Bom, olhando aqui as alternativas, eu tenho, na letra A, alcançará os assaltantes no instante 75. No instante 75. Falso, né? O instante será o quê? De 100 segundos. Letra B. Não conseguirá alcançar os assaltantes antes de 300 segundos. Falso, né? Eles encontraram em 100 segundos. Letra C. Percorreu uma distância de 2,5 quilômetros até alcançar os assaltantes. Verdadeiro. Eles percorrem 2.500 metros, ou 2,5 quilômetros, até alcançar os assaltantes. Bom, a gente marca a letra C no exercício, né? Vamos só dar uma lida aqui nas outras. Só conseguirá alcançar os assaltantes após 20 quilômetros. Mentira, né? Alcançou com 2,5. Jamais conseguirá alcançar os assaltantes. É falso, né? Bom, a gente então marca letra C no nosso exercício. Valeu, galera! Espero que vocês tenham entendido. Esse exercício então finaliza por aqui. Valeu!